Olá, pessoal. Vamos lá para mais um episódio do nosso podcast Beleza em Construção. E para hoje eu trouxe um tema fantástico, que é um tema que já tem um tempo que eu tenho estudado, e eu trouxe duas pessoas feras para poder falar desse tema com a gente. O nosso tema de hoje é autorresponsabilidade e a construção da beleza e da autoestima em direção ao sucesso. E para acompanhar o tema de hoje, eu trouxe aqui a minha ex-aluna e mentora, Ana Seles. A Ana Seles é mentora de líderes e ela vai falar um pouquinho sobre o currículo dela. Prazer estar aqui, Ale, com vocês todos aí, seus seguidores, que eu sei que é um pessoal muito fiel aí a você, seus alunos. É um prazer estar aqui. Sim, sobre o que eu faço hoje. Eu sou uma pessoa que treino pessoas e o meu objetivo é que essas pessoas atinjam seu maior potencial e alcancem o sucesso que desejam. Porém, eu tenho uma questão um pouco fora da caixa, que eu acho que treinar um líder é fazer com que esse líder volte-se para dentro de si mesmo. Busque o autoconhecimento, o desenvolvimento da inteligência emocional, para então ele transbordar como pessoa e ser o melhor profissional que ele puder ser. Além disso, o líder, ele pode ser um agente multiplicador, né, Ana? Ele deve ser, né, Ale? É. Porque ele também deve formar seus liderados. Ele Uhum. também deve levar para sua equipe tudo isso que ele aprende, que ele incorpora no seu dia a dia, para trazer essa riqueza para a equipe. É maravilhoso. E também comigo aqui, que vocês já conhecem, que me acompanha há quase 4 anos, nós vamos completar 4 anos de acompanhamento em novembro desse ano, a doutora Bruna Marisa, que é clínica geral, me acompanha no meu emagrecimento e ela também é uma mentora nessa parte, né, Bruna? É um prazer estar aqui também. A Ale, a gente tem uma história juntas. Eu tratei dela, ajudei nessa composição dos hormônios, da menopausa. A gente passou por um processo de emagrecimento que foi muito lindo, né? Só quem viu o que aconteceu com essa mulher, sabe como que ela melhorou, tanto fisicamente, né? Quanto em energia, disposição, tudo isso. A gente até comentou essa semana os fogachos, né? Nossa. Que foi o grande... Acho que a coisa que mais incomodava ela quando ela me procurou. Então, nós conseguimos melhorar essa qualidade de vida dela na mulher depois do climatério, porque muitas acham que a vida acaba. Não, pelo contrário, está começando uma nova vida. Então, a gente tem que dar qualidade de vida. E a minha história com ela agora aumentou, porque agora ela também está me ensinando a fazer maquiagem, fez uma consultoria linda comigo. Então, assim, acho que a gente está se ajudando nesse processo rumo ao sucesso, com certeza. Olha, muito interessante, que eu estava pensando aqui 2 coisas interessantes. A primeira coisa é que eu comecei a minha trajetória de autoconhecimento através do emagrecimento. E eu terminei eu comecei com a Bruna, essa minha trajetória de autoconhecimento. Não que eu terminei, né, gente? O autoconhecimento é diário, né? A pessoa que eu sou agora não é a mesma de ontem. Não. Mas comecei com a doutora Bruna nesse caminho, eu fui atrás dela em busca de ânimo, de vitalidade, de saúde, de bem-estar, de emagrecimento. Encontrei o autoconhecimento e a Ana foi a pessoa que estava com a última chave do meu caminho de autoconhecimento. Olha que coincidência. Nossa, que honra, né, gente? E agora, depois disso tudo, eu também estou acompanhando com a Ana, ela também está acompanhando isso comigo. Que eu ia falar, Bruna. E a Ale ainda foi o canal que fez o network, nos uniu, né? Então, também eu estou recebendo todo o seu saber e você participando comigo da mentoria. Então, isso é maravilhoso, Maravilhoso, né? Essa troca é muito importante, gente, muito importante. É a generosidade, né, que tem entre nós, que às vezes as pessoas, nem todas as pessoas pensam o quanto isso é legal, porque às vezes querem guardar as pessoinhas para si, né? Então tem tanto amor pela outra que fala, não, ela é minha, né? Então eu não vou disponibilizar os contatos, não vou. E além com essa generosidade, já abriu as portas e a gente já se juntou ali.
E Gente, juntas nós somos mais fortes, Muito com mais, certeza. Muito mais. As mulheres, elas têm que se unir, a gente tem que passar os conhecimentos, as experiências, né? E desde quando eu dava aula, que eu comecei a dar aula em 2003, eu sempre tive esse pensamento. E quando eu comecei também no blog, nas redes sociais, existe muito isso, de pessoas tentarem segurar a informação. Mas, gente, o negócio é o seguinte, a informação, o conhecimento, não é possível você segurá-lo. Não é possível. Ele vai escapar de alguma forma, se não for de você, de outra pessoa. Então, quando você doa conhecimento, você, na verdade, está fazendo um bem para você, porque ele vai voltar de alguma forma. Com certeza. Ele vai voltar. Então, não adianta. Eu sempre distribuí conhecimento gratuito, cobrado, de tudo quanto é jeito. Pedido, não pedido. A pessoa, quando é Eu professora, adoro. fala assim, uma vez professora, para Pra sempre. sempre. É uma coisa que é nossa, que está no sangue, Não é? né? Não Nossa. tem Eu amo como. também. Acho que eu queria ser professora desde criança. A medicina foi um caminho que eu escolhi e juntou com a comunicação, né, com esse dom de passar conhecimento. Como é bom poder ajudar pessoas, né? Eu falo que assim, quando a gente faz live, por exemplo, o final de uma live, gente, eu sinto uma energia tão perfeita. E o pessoal nem tá perto da gente, né? Não. O pessoal tá do outro lado Não e realmente precisa. a gente fica renovada, né? Fica Fica renovada. renovada depois de uma live. A gente às vezes cansa, né? Mas fica renovada, é incrível. É uma energia surreal, É, assim, de muito troca bom. mesmo, né? É muito gostoso. E aí, gente, eu já vou puxar o gancho para o nosso patrocinador de hoje. O nosso patrocinador de hoje sou eu mesma, com o meu curso online. Nós já temos Muito alguns bem. patrocinadores aí engatilhados, mas no nosso episódio de hoje, quem está patrocinando é o meu curso online, que está aí no link. Ele está no link da bio, aqui no link do rodapé. Se você é uma mulher que está cansada de gastar dinheiro com salão ou cansada de comprar produtos e jogar fora porque não sabe usar, o meu curso é para você. Pode entrar lá no meu link e fazer o curso. Ele é um curso que tem duração de 1 ano e meio, né? Na verdade, vocês podem acessar durante 1 ano e meio, fazer o curso no seu tempo, onde você estiver, como você melhor se adaptar, tá? E aí, vamos começar para a nossa primeira perguntinha de hoje, gente. Ana, ontem, quando eu estava comentando com a minha filha que o tema de hoje seria autorresponsabilidade, a minha filha me perguntou, mas mamãe, responsabilidade já não é uma coisa que a gente tem que ter para si? Não, já é uma coisa que todo mundo tem que ter? Eu falei assim, responsabilidade todo mundo tem que ter, mas autorresponsabilidade é um pouquinho diferente. Aí fala para nós, Ana, o que é autorresponsabilidade e autoliderança? Então, Ale, a autorresponsabilidade é a capacidade que a gente tem de nos responsabilizarmos pelos nossos resultados, por tudo que nos acontece na vida. E esta é a única maneira da gente crescer e se desenvolver. Eu costumo falar assim que um dos opostos da autorresponsabilidade é o vitimismo. É quando a gente coloca em outro a culpa ou a responsabilidade por algo que nos acontece ou que nos aconteceu. Não que algumas pessoas ou todos nós não tenhamos passado momentos difíceis na vida, com tropeços. Algumas pessoas padeceram coisas terríveis na vida, né? Acontecimentos gravíssimos que impactaram em suas vidas, e isso eu não estou negando. Mas eu gosto de acreditar em uma teoria que diz que 10% é o que nos acontece na vida, mas 90% é o que a gente faz com isso. Então, a gente tem duas opções quando sofremos uma grande tragédia. Ou a gente vai pegar essa fraldinha e o biquinho e vamos arrastar igual um bebê pela vida. Ó vida, ó céus, né? Coitado Ó de mim. tragédia, o que me aconteceu. Não tive pai, não tive mãe, meu pai foi ruim, minha mãe foi péssima, meu marido me maltratou, meu filho morreu. Todas as tragédias da vida. E vou arrastar isso comigo, não me responsabilizando por nada mais. Afinal de contas, eu fui uma vítima de algo terrível. Ou eu posso virar esse jogo e falar assim,
De fato, eu passei um perrengue aqui. Mas bora levantar e ver o que mais a vida me oferece? Então, eu vou pegar um exemplo simples. Uma criança que perdeu a mãe e então ficou sem essa mãe para fazer sua jornada. Mas, de repente, o pai se casou com uma mulher legal e essa mulher assumiu essa criança como filha e deu amor e carinho. Substitui a mãe? Não sei, acho que não. Mas a vida não mostrou para ela um outro lado? Se ela ficar chorando essa mãe que se foi, ela talvez não vá observar o que tem a ser oferecido a ela por essa outra pessoa, não vai despertar a gratidão pela vida, pelo fato de ter essa outra pessoa, e a vida dela será um infortúnio. Mas se ela conseguir ter esse olhar, ela vai se renovar e vai construir a vida de uma outra forma. E por incrível que pareça, todo percalço grande que a gente vive esconde algo de valioso ali. Que talvez por conta desta fatalidade nos tornemos fortes, vencedores, resilientes, eficazes, assertivos. E se não fosse esse infortúnio, talvez estivéssemos ali na zona de conforto. Exato. Então, autorresponsabilidade é mais ou menos isso. E a autoliderança? E para me autoliderar, para me jogar na vida, tendo eu as rédeas, eu preciso me autorresponsabilizar pelas coisas. Porque enquanto eu imputar ao outro os meus resultados, eu não vou caminhar. Então, eu só sou autolíder quando eu me responsabilizo pelas coisas que me acontecem. E é importante lembrar, Ale, quem nos escuta aí, né, que nós somos os responsáveis pelo lugar que nos encontramos hoje. Seja pelo que fizemos, seja por como fizemos ou pelo que não fizemos. Então, nós somos os responsáveis por estarmos aqui neste momento. Quando a gente entende isso, às vezes parece cruel. Ô, Ana, poxa, mas você está me colocando uma responsabilidade muito pesada. Poxa vida, eu já vou sair daqui desmininguida e chorando. Mas é o contrário. Porque se está na minha mão, eu posso mudar meus resultados. Mas se está na mão do outro, né? Se ele é o culpado, se ele é o responsável pelo que me acontece, eu não tenho como mudar. Eu vou continuar na mão dele. Agora, sabe o que é engraçado? É que a gente é mãe, a gente tem pet, a gente tem casa, a gente tem funcionários e a gente tem marido, a gente tem pais, irmãos, a gente tem pessoas que dependem da gente e a gente pensa, nossa, que responsabilidade, vai lá, né? Agora, na hora que alguém joga essa responsabilidade do eu comigo mesmo, que assim, tudo que eu faço, tudo que acontece comigo é minha responsabilidade, mas é muito pesado para mim. Olha como que é engraçado. Exatamente. Né? Quando é do É mais outro, fácil empurrar no outro, né? A sua própria vida. Eu suporto, eu carrego, eu ajudo. Agora, quando é comigo, eu tenho aquele pensamento. Ah, não, mas fulano pisou na bola comigo. Se não fosse isso, eu estaria lá na frente. Mas olha só o que me aconteceu. E por isso que é importante, nesses momentos, a gente ter essas pessoas que nos ajudam por perto. Exatamente. Eu lembro de um episódio lá que eu tava assim, destroçada, né? Tipo, quando eu fechei a clínica, era um sentimento de fracasso e tudo. E a própria Ana me falou, ela falou assim, eu acho que você tá no melhor momento da sua vida. Eu olhei pra ela e falei assim, você tá maluca? Não tem cabimento isso ser legal. Ela falou, não, calma, você vai enxergar, daqui a pouco você vai enxergar, que às vezes se fecha uma porta e vão abrir 10. Só que no momento você não consegue enxergar às vezes. Por isso que você precisa de pessoas que te ajudem por perto. Exatamente. É muito importante ter esse apoio, muito importante. As pessoas às vezes querem novos resultados, não estão satisfeitas com o que estão obtendo, mas querem ir sozinha. E sozinha vão repetindo os mesmos processos. Então, a tendência é que vão de novo construir o mesmo resultado. O mesmo resultado. As crenças, né? Isso, mas quando você busca uma ajuda,
né, de alguém que te abra os olhos, uma terapia, uma mentoria, um coaching, você começa a olhar, opa, peraí, hoje quando eu cheguei que a Alê me deu esse lindo depoimento dela, é uma coisa que me conforta tanto, porque valida tudo que a gente investe em realizar, porque muitas vezes a gente tem dúvidas, poxa, será que eu estou Lógico. ajudando de verdade? É Impostor, né? engraçado, Síndrome né? de impostor, será né? que eu estou efetivamente contribuindo para minha cliente, né, mudar a sua vida e se transformar? Aí vem fala uma palavrinha dessa, vai lá no coração, assim, dá uma Aquece, né? esquentada, sabe? É muito interessante, gente. E da minha experiência, né, desde quando eu comecei com a Bruna, né, há 3 anos e meio, que eu venho estudando, lendo. Eu sempre gostei muito, mas eu fui me aprofundando mais. Acho que também a maturidade me ajudou e eu também levei muita burdoada na vida. E eu falei assim: por que eu levo tanta burdoada, né? Aí eu tô assim: pera, acho que sou eu. Eu que tô fazendo algo, né? Tô tendo os meus resultados. Mas aí eu fui aprendendo, acompanhava a Ana, a gente está sempre também, né, Ana, desde Sim, quando desde sempre. 2004, A né, gente sei lá, grudou quando a ali, Ana foi minha nunca mais aluna. a gente se separou, sempre era uma É, referência para mim, né? aham. Então a gente estava sempre E aí eu junto. sentia que faltava alguma coisa, tinha alguma coisa em mim ainda que estava me atrapalhando e eu não estava conseguindo descobrir. Aí eu falei: vou fazer a mentoria com a Ana, que eu estava amando os conteúdos da Ana. E aí a Ana tinha a chave. O meu último, né, eu falo com ela que é o meu último buraco, que era um buraco onde as coisas escapavam e eu não achava. Era o não merecimento, apesar de ter uma autoestima construída ao longo de anos, com maturidade e tudo mais, eu ainda tinha o sentimento de não merecimento. E por ter esse sentimento de não merecimento, tudo que vinha para mim, de alguma forma, eu dava um jeito de dar para os outros, entregar para alguém, me desfazer imediatamente. É porque isso Impressionante. ocorre, Alê, por uma crença que você tinha de que não era merecedora daquele resultado extraordinário. É. E as nossas crenças, elas são autorrealizáveis. Então, o nosso inconsciente, ele dá um jeito de confirmar aquilo que você acredita, que no caso era, isso não é para mim. Então, não será, porque a hora que você tiver para pôr a mão, algo vai acontecer, uma autossabotagem, alguma Autossabotagem. coisa, e você vai deixar escapar pelos dedos. Aí, quando a gente faz o processo de autoconhecimento e do treinamento da mente, a gente reprograma essa crença. Não, peraí, eu mereço sim, isso é para mim. A abundância da vida é para mim, se não é para mim, é para quem, né? É. Quando a gente liga isso, vira essa chave, aí você tem uma nova crença de que é para você. A partir daí, as coisas acontecem e você não tem mais a necessidade de se auto-sabotar. Graças a Deus estamos no caminho todos os dias. E aí, gente, vamos para a segunda pergunta. Ana, qual é a relação entre autorresponsabilidade e inteligência emocional? Ale, inteligência emocional é a grande chave que faz a gente conquistar as coisas. A inteligência emocional, ela é muito mais importante do que a cognição, do que conhecimento, do que tudo o resto, porque sem ela a gente não consegue colocar em prática nem o que a gente sabe. Às vezes a gente conhece alguém que intelectualmente a pessoa é um gênio, ela tem um saber apurado, acima da média, fora da curva, mas na hora de executar, ela vai se esbarrar com pessoas. E aí ela não consegue colocar nada em prática, porque ela entra em conflito, ou até mesmo se ela não tiver em volta de pessoas, com ela mesma ela dá branco, ela não consegue falar, ela não consegue se expor da melhor maneira, e aí vai por onde o conhecimento técnico? Já era. Já era. Então, quando a gente tem o aliado do conhecimento técnico e da inteligência emocional, é que a gente deslancha, né? E a autorresponsabilidade funciona dessa maneira, porque eu só consigo desenvolver a minha inteligência emocional quando eu me responsabilizo pelos meus resultados, porque esse desenvolvimento é uma busca e eu tenho que, inclusive, estar preparada para ele, porque o autoconhecimento dói. Dói. Ele dói na alma. Dói. Porque a gente toma burdoada. Hoje eu estava dando treinamento agora, antes de chegar aqui, e uma das meninas da equipe
chorou de soluçar durante uma questão. E depois eu fui conversar com ela, ela falou assim, nossa, mas doeu na minha alma, porque eu constatei que eu era o ponto do problema, Sempre é, né? gente? Que sempre era. Sempre é. E ela assim, e eu achava que era meu marido, então eu estava culpando ele de tudo, de todas as consequências. Mas quando você falou, eu fui fazendo um raciocínio, eu falei, mas por que eu tô lá? Por que eu tô suportando isso? Por que eu tô... Aí eu vi que era comigo a coisa, e aí doeu fundo. É desse Então, o jeito, autoconhecimento é isso, esteja preparado. E como é que você vai estar preparado se você não está buscando? Se a pessoa não quer, ela vai começar a buscar. Na primeira, ela para. Porque não é fácil, Não é fácil. Não. Eu lembro no processo, eu fiz, antes de chegar em você, eu já tinha feito com outra coach de inteligência emocional, que inclusive é minha parceirona, virou uma das minhas melhores amigas. E eu lembro de um dia eu ligar para ela chorando, tipo, em desespero total. Eu falei, eu não sei mais qual música que eu gosto. Aí ela ria, assim, porque ficou muito minha amiga. Ela falou assim, como assim? Eu falei, eu não sei mais se eu gosto da Sandy, porque ela é a bonequinha perfeitinha que eu queria ser, que eles esperavam de mim. Lembra que você me falou daquela menininha boazinha? Eu era essa também. Então, a Sandy, ela ficava naquele estereótipo da bonequinha perfeitinha. Ou se eu gosto da Vanessa Camargo. Aí eu ainda falei assim, eu não sei se eu gosto da Celine Dion, porque ela é romântica, ou se eu quero ser a Madonna ou a Britney Spears. Ela riu, e ela olhou pra mim e falou assim, você pode ser todas. A hora que você quiser, cada uma delas, mistura tudo. Eu falei, caramba. E quando vocês falam de inteligência emocional, ela tentou me explicar várias vezes o que era, e eu fiz um resumo na minha cabeça do que era inteligência emocional. É aprender a lidar com as suas próprias emoções. Porque às vezes a gente não sabe o que é a tristeza, o que é o não merecimento, se eu tô triste ou se eu tô feliz. E eu enxergo muito isso na minha filha, de 6 aninhos. Porque eu tento mostrar pra ela, tipo, filha, o que você tá sentindo? Qual que é a emoção que você tá sentindo, né? E quando eu estudei um pouquinho sobre inteligência emocional, eu lembro de um episódio que eles falavam assim, você tá num dia péssimo, no trânsito tá um horror, você é daqueles que fica buzinando, gritando, ou você é daqueles que fala, beleza, tá acontecendo isso e eu vou ligar meu podcast aqui, vou ouvir um livro muito legal. Isso é o gerenciamento de emoções. Eu posso escolher ficar bravo, irritado com aquela situação, ou eu posso escolher fazer daquela situação a melhor que eu conseguir naquele momento e seguir a vida do melhor jeito possível. Então, entra muito no jeito que eu encaro o problema. Sim, né? Agora, na minha trajetória, o que eu aprendi muito, que eu vejo que às vezes as pessoas educam a gente assim, principalmente a educação mais antiga, é que a gente não consegue lidar com as emoções porque a gente não pode nem ao menos ter o conhecimento dessas emoções. Então é muito comum, assim, quando a gente era pequeno na nossa época, né? Engole choro. Isso aqui não é para você, para com isso, fica sentando, não sei o quê. Hoje eu tento educar meus filhos um pouco diferente, mas provavelmente eu repito muitos erros dos meus pais, obviamente, né? Mas a minha filha mais nova, ela tem uma facilidade de verbalizar as emoções dela que eu fico impressionada. E aí, sempre que ela verbaliza, eu falo com ela qual é o nome da emoção e explico para ela. Algumas dessas emoções acontecem, por exemplo, à noite. Eu explico para ela o que é, falo com ela que eu já tive, que é normal. Então, só para ilustrar aqui, ela às vezes tem o sentimento de não pertencimento. E ela tem uma angústia. Acontece geralmente à noite. Acredito que esteja muito relacionada à dislexia dela, né, que são as questões neurológicas. Então, ela começa a falar assim, mãe, eu estou sentindo que eu não estou na minha casa. Eu estou sentindo que essa casa não é minha, que esse cachorro não é meu. E aí eu falo assim, peraí, minha filha, olha bem em volta, olha, aqui é a sua mãe, a Luna está sentada ali, essa aqui é a sua cama, essa aqui é a sua roupa de cama. Você está na sua casa, isso que você está sentindo é uma sensação de não pertencimento, é uma angústia. Isso acontece às vezes, é normal, acontece muito no pôr do sol, todas as pessoas têm isso. Mamãe tinha isso muito quando criança, mas não sabia o que era.
isso passa. Se você quiser, pode deitar aqui no meu colo um pouquinho, que vai passar, daqui a pouco já está passando. Então, hoje, ela quase não reclama mais. Mas, antigamente, ela tinha isso todo dia, ela ficava agoniada de perceber, assim, que ela não estava no lugar dela. Aí, agora, ela já sabe, aí, às vezes, ela vem atrás de mim e fica assim, mãe, eu tô sentindo não pertencimento. Eu tô assim, então, vem cá, fica aqui Já comigo, tem nome, então. né? Já tem nome, eu tô assim, vem cá, então, fica aqui comigo. Isso. E ela verbaliza tudo, assim, todas as dores físicas e emocionais, ela consegue verbalizar, e aí a gente vai conversando. Então, é muito Maravilhosa. importante validar, né? Tipo validar assim, e sentir também, né? Não adianta falar assim, não, minha filha, isso é bobagem, passa. Não, Não, isso tem é que isso, entender. acontece nesse horário, é uma angústia, demora algum tempo, uma meia hora, alguns minutos, vai passar, né? Então, assim, é importante você ter o contato com essa emoção. Hoje em dia, as redes sociais, às vezes, também, elas fazem as pessoas acreditarem que tem que ser feliz o tempo todo e não pode ter contato com as emoções. Tem Tá que ter, louco, de jeito né? nenhum. eu brinco muito com essa história que é aquele assim, não compare, né, o seu palco com O o bastidor, bastidor do outro, né? porque quem tá vendo a gente ali no Instagram, tá É. tudo sempre lindo. Não vou aparecer chorando lá o dia que meu filho jogou o tablet pro alto e despedaçou ele. Eu não vou entrar lá e falar Nossa. assim, meu Deus, socorro. Não, eu vou entrar no dia seguinte, quando eu tiver coisas boas pra falar pra vocês, quando eu tiver novidades pra contar, e não vou ficar reclamando ali. Então, Eu falo com as minhas seguidoras também, tô assim, gente, ó, se vocês quiserem me ver feia, vem pagar minhas contas. Dorme comigo e paga as contas. Aqui só vão me ver bonita, com a parte boa da vida, porque é o que eu quero trazer. É a beleza que eu quero trazer, a beleza do meu dia a dia para todo mundo. Quem quiser ver feio, olha para a própria vida, porque a nossa Pelo vida amor dentro de de casa Deus. não é bonita, Não, de né? jeito nenhum. O pega para capar do dia a dia não é bonito, Não, a é gente não tem difícil. que Você ficar- fica descabelada, de chinelo, descalça, com roupa rasgada, às vezes não dá tempo nem de pentear um cabelo, né? De tanta coisa para fazer em casa. Então, é isso Não. aí. Ó, como a prática da autorresponsabilidade afeta a nossa autoestima. Eita. ixi. É. Alê, você falou aí, minha língua coçou para falar de autoestima, mas eu sabia que você ia me perguntar, eu esperei. Porque autoestima é sobre identidade, capacidade e merecimento. Então, para eu ter uma autoestima em dia, né, eu preciso trabalhar essas questões. Quem eu sou? Porque se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou ter autoestima, gente? Eu não sei quem eu sou. A pessoa fala uma coisa, eu vou para lá. A pessoa fala outra, eu vou para cá. Eu não sei quem eu sou, eu não sei a minha jornada, eu não sei meu propósito, eu não sei meu caminho. Normalmente, quem não se encontrou ainda não tem autoestima elevada. O que eu mereço? Como você disse, uma coisa que travou a sua vida tanto tempo, Uma né? vida inteira. Se eu não sei que eu mereço o melhor da vida, se por alguma razão eu acho que eu não sou boa o suficiente para ter aquele resultado maravilhoso, eu não vou ter, eu não vou alcançá-lo. E por último, a capacidade. Do que eu sou capaz? Todo ser humano é capaz de grandes obras, porém, cada um em alguma hora, em alguma área. Então, se eu não me conheço, eu começo a me cobrar um desempenho excelente em algum lugar que eu não estou, que não é o meu lugar. Então, eu nunca terei uma autoestima elevada, porque eu fico me cobrando realizar coisas que não têm a ver com o meu perfil de comportamento, que não tem a ver com quem eu sou na essência. Então, eu nunca vou alcançar esse resultado grandioso. Mas quando eu me conheço, aí sim eu já sei aonde é o meu lugar, aonde que eu vou brilhar mais facilmente. Não que a gente não possa se desafiar em áreas que são teoricamente mais desafiadoras para nós. Nós podemos, mas isso demanda tempo, energia, dedicação. Então, se você quer se desafiar, eu, por exemplo, se você me puser aí para encarar algum desafio na área de exatas, matemática, física, eu já começo a chorar só de imaginar. Mas eu poderei me desafiar lá, mas vai custar a minha alma. E a chance de se frustrar também vai ser É maior, muito né? grande. Eu vou tirar minha seiva. Agora, vamos fazer um
uma palestra aí para Ana falar alguma coisa? Já tô pronta, roupa de ir já tá aqui e vamos embora. Eu já sei que é a minha praia. Então, o autoconhecimento e a autoestima estão lá. Identidade, capacidade e merecimento. E eu só vou buscar isso aqui se eu tiver autorresponsabilidade e for me lançar nessa busca. Porque, como a gente falou há pouco, dói. Custa caro e leva tempo. Então, você tem que pegar com a unha e ir lá cavar para você encontrar isso tudo aí. Isso não vai brotar na sua frente amanhã. Pelo contrário, se você não fizer esse caminho, você vai continuar repetindo os mesmos resultados. De novo, de novo e de novo. Exatamente. Olha que engraçado, eu estava pensando numa coisa lá em casa que eu queria falar aqui, e você foi falando, eu falei, gente, ela deve estar, ela está lendo a minha mente. Essa semana aconteceu na minha casa, aconteceram 2 episódios idênticos com 2 pessoas diferentes. A minha filha mais nova e a minha filha mais velha. As 2 apresentaram trabalhos na escola, os trabalhos não foram ruins, foram bons, mas precisavam de ajustes, e as 2 se culparam, se xingaram, falaram que não sabem fazer, que ficou uma cocôzinha, e choraram em prantos o dia inteiro, as 2. Eu falei assim, por que que nós temos a mania de achar que nós vamos pegar algo que a gente nunca fez na vida e que da primeira vez o negócio vai sair 1000% e na hora que sai 80%, 70%, a gente entra em desespero e se sabota. Por que que a gente faz isso? Por que que a gente não entende isso que você acabou de falar? Que, primeiro, a gente não é excepcional em tudo, né? Imagina, só Da Vinci que era. Não. Só Leonardo da Vinci, ele, depois dele nunca mais... provavelmente. Não, nem ele, porque ele não conseguia terminar as obras, hein? Exato. Ele era Ele hiperativo. devia ter TDAH. Ele era assim, ele não conseguia terminar, ele pegava várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, por que que a gente acha que nós somos tão superiores, de que vamos fazer algo que nunca fizemos antes e que seremos o melhor do mundo? Que Ale, mania. primeiro a autocobrança, né? Ah. Porque se você me conta o caso, eu vou lá te acolher, né? Não, Ale, mas peraí, você está exigindo muito de você, o trabalho não ficou tão ruim assim, e além do mais, é a primeira vez que você trabalha com isso, parará. Agora, quando é comigo, pode ser que eu venha me chicotear. Ai, ficou uma droga, eu podia ter me esmerado mais, eu não me dediquei, ficou horrível. A culpa foi minha. Então, é um aprendizado a gente tratar a gente melhor. A gente precisa aprender a nos tratar de uma maneira A se melhor. acolher, Se né? acolher, Beleza, sabe? Autoacolhimento, tudo bem, né? eu errei. Parar com essa busca pela perfeição. Isso também é um grande sabotador. Uhum. Tá? É um sabotador da nossa mente. A gente ficar nessa busca de que tudo que eu vou entregar tem que estar perfeito. Então, esse sabotador, como todos os outros, ele tem uma promessa para a pessoa, só que ele entrega o oposto. Ele é traiçoeiro. Então, a promessa é o quê? Busque a perfeição, que assim você vai reinar, você vai ser maravilhosa, você vai ser única. Você vai pro pódio. Você vai pro pódio, então só entrega a hora que tiver nem um tracinho ali. O que que isso traz? Primeiro que eu posso nem entregar. Eu ficar na procrastinação eterna, porque nunca vou achar Vai achar que tá bom. que está na perfeição. E depois a frustração, porque como não vai estar perfeito, eu vou fazer a entrega e vou me matar depois, porque não ficou legal. E afinal você passou tanto tempo, né, fazendo aquilo. Isso, você você gastou se toda a dedicou sua energia. E tal. E aí, Ale, vem também um pouquinho No da digital a gente sofre, né? arrogância. Sabe a arrogância, doutora? Sim, super. Sabe a arrogância? Eu não posso entregar nada mais ou menos, afinal de contas, Eu sou eu. Entendeu? sou Como é demais. que eu vou entregar um negocinho mais Meia ou boca. menos, meia boca? Então eu vou morrer aqui e vai na arrogância e não entrega, ou entrega e depois se mata, de tanta dor que você sente, né? Antes feito do que perfeito, né? Exatamente. Eu aprendi isso, que eu também era
um exemplo de autochicotadas diárias, né? Eu lembro que a culpa materna me perseguiu durante anos. Ah, mas esse negócio da mãe, que alguém tá livre disso? Ninguém. Olha, eu tive muita culpa materna na primeira, mas na hora que eu fui tendo um atrás do outro, foi... Acabou, né? Quando chegou a terceira, eu falo assim, ó, gente, o jeito que tá aí, tá bom. Ai, mãe, meu Todd está a friar, vai lá e esquenta. Vai se Vai, mesmo esquenta que eu não dou vai. conta, Então chama sua irmã mais velha que ela esquenta pra você. Ai, mãe, esquentei o Todd, queimei o dedo. Vem cá, deixa eu dar um beijinho. Tá bom. E olha só, Não, porque, nossa, uma Jesus. coisa importante nesse assunto, Ale, é assim. Muitas pessoas vão desmerecer o nosso trabalho, a nossa pessoa, a nossa personalidade. Uhum, Mas entendo. nós não podemos ser Não. essa pessoa, cara. Não. Nós não. Como que é difícil receber críticas, né, gente? A gente não tá preparado, né? É um exercício diário e constante, porque às vezes a pessoa te agride, não é com você, é ela com ela mesma. Uhum. Mas até eu entender isso, demorou, gente. Demora, né? Agora tem duas críticas, né, gente? Vamos botar as coisas. Quando é uma crítica, por exemplo, igual a minha filha, que é uma crítica de banca, ninguém falou que o trabalho dela estava ruim. Falou assim, ó, você tem que acertar isso, isso e isso. É uma construtiva, Simples. uma crítica Simples. construtiva. É para você rever o trabalho. Pronto, acabou. Né? Agora, crítica de pessoa que não faz nem 1/10 do que você faz, ou que não tem o menor entendimento técnico do que você está fazendo, isso aí eu nem escuto. Eu nem Boa. escuto. Essa foi uma resposta, sabe? Porque, Ale, eu estava conversando sobre isso no treinamento. Por que algumas pessoas têm poder sobre mim? Sabe aquela pessoa que você fala assim, gente, mas essa pessoa é tão desagradável, que pessoa tóxica. Ela só fala coisas que me põem para baixo, e toda vez que eu tô perto dela, eu me sinto um lixo. Poxa, essa pessoa precisa mudar, essa pessoa precisa fazer terapia, essa pessoa é um inferno. Né? Opa, alerta aí. Por que essa pessoa acessa essa ferida em você? Porque você concorda. Então, aí vem a autoestima construída, que vai Uhum. te levar a ter autossegurança. Eu dou sempre um exemplo, Ale, assim, de brincadeira, mas é porque é exemplificativo, né? Então, por exemplo, é uma coisa que eu gosto de fazer é dar aula, é ensinar, é treinar. Então, quando eu estou fazendo isso, eu tenho certeza que meu desempenho ao falar é bom. Eu construí, tem 30 anos que eu faço isso. Então, isso é uma certeza que eu tenho. Então, se alguém chegar para mim e falar assim, você não falou bem nesse podcast aí da Alessandra, não, tá? Você não vai me tocar, sinceramente. Opinião sua. Opinião Fica dele. com ela. Ok. Agora, uma coisa que eu não faço, vamos dar um exemplo qualquer assim, eu tô aqui no podcast da Lei e eu tinha que falar inglês. Tinha pessoas aqui no inglês e eu tinha que tacar o inglês aqui, mas o meu inglês está parado. Então eu tô insegura, olha bem, eu estou insegura para me colocar numa roda e falar inglês. Aí alguém faz uma crítica. Ô, Ana, lá no podcast da Alê, seu inglês tá... Acabou. Morreu. Lá no peito. Concordei. Matou no coração. Por quê? Cutucou bem? Porque é verdade. Eu concordo. Porque eu tenho um probleminha nessa área que eu ainda não melhorei, não estudei o suficiente, não me dediquei a isso, tal. Aí pegou. Então, quando alguém tem esse dom de acessar essas coisas, eu tenho que parar de preocupar com qual será o transtorno que esse fulano tem e olhar para mim, aonde que ela está conseguindo me acessar? Na minha insegurança, na minha ferida, naquilo que eu não tratei, naquilo que eu não superei. Então, para resolver questões de pessoas difíceis, olhe para dentro de você. Isso, exato. Autorresponsabilidade. O tempo todo. E outra coisa, assuma também, né? A pessoa fala assim, seu Errei, inglês não foi legal. Você fala assim, não foi mesmo, foi eu mesmo, não estou estudando. não tô. Realmente, você está Agora, correto. Na verdade, E pronto. E olha que legal.
Acabou. eu não tô bem, eu não estudei, mas eu me desafiei e fui lá assim E eu mesmo. falei assim E mesmo. você já fez isso, né? Tipo assim. Sabe, se alguma vez você não estava tão bem, mas você foi lá e cumpriu, É. né? Ajudou sua amiga, ou, né? Se dedicou mesmo fazendo um esforço para melhorar e tal. Então ainda tem isso, É. né? Às vezes eu não tô 100% e daí, E uma pessoa que nem fala inglês, às vezes. É, exato. Oi, É. tipo, e você fala. Então, né? Fala, assim, é, esse é um exemplo. É. E só que é o que eu falei no primeiro episódio, né? Nós somos espelho, né? Então nós temos que entender que quando alguém te critica, é porque ela tá criticando, é o ponto que dói nela também. Exatamente, tem Então isso. você falar assim, ah, tá, problema seu. É. Assim, realmente meu inglês não é bom. Por isso Pronto. que a Tem que voltar autoestima a tem que estudar. estar muito top. É Tem que isso, estudar, sabe? né? E aí, tudo bem, não tá mais aqui, mas eu tô bem em outras coisas aí. Né? Que você E nem não é minha sabe. prioridade o inglês Né? agora. Olha, uma vez uma Exatamente. hater tentou me afetar, me agredir, falando que não gostava da minha maquiagem. Eu falei Ah, assim, ô, bem, a maquiagem é uma arte. Você não gosta da minha, para de ver meu Instagram, vai assistir o outro. exatamente aí. Isso é uma arte. Você não gosta, então não maquia comigo. Graças a Deus, que você é insuportável. Ainda bem. É tipo isso, né? Né? Então, assim, a gente tem que ter essa maturidade para não deixar que o outro venha interferir nas suas feridas também, por pura maldade, porque é o espelho, Exatamente. né? Gente, vamos para mais uma pergunta. Vamos citar aqui algumas práticas. Aí vou começar com você, Bruna. Vamos citar aqui algumas práticas de autorresponsabilidade que a gente pode fazer no dia a dia que melhora a nossa vida. Eu vou contar as que eu mudei desde Bruna, que é o quê? Acordar cedo e levantar da cama cedo. Cedo, meus amores, é 5:30 da manhã. Mesmo cansada, com frio, com sono, eu acordo, eu rezo, eu levanto. E malhar todos os dias. Hoje eu malho 5 dias na semana, são 3 dias de personal e 2 de cardio. Então, esse foi o começo da minha trajetória de autorresponsabilidade. Eu ainda nem conhecia essa palavra na época. Mas a Bruna já ficava falando, a minha cabeça de hábitos e tal. Então, Bruna, me diga aí algumas práticas e a Ana também vai falar algumas. Eu costumo falar o seguinte, qual é o seu objetivo, né? Quando o paciente chega lá no consultório, eu preciso entender qual que é seu objetivo e como eu posso te ajudar. Então, são as 2 perguntas que normalmente eu faço. E aí, beleza, meu objetivo é emagrecer. Aí entra a primeira lição de autorresponsabilidade. Então, se você quer emagrecer, esse alimento que você está escolhendo vai te favorecer? Ele vai te aproximar ou vai te afastar do seu objetivo? Essa é a primeira coisa. Então, eu peço para fazer as 3 perguntinhas mágicas antes de comer qualquer coisa. Qual que é o seu objetivo? Isso aqui vai me aproximar ou vai me afastar do meu objetivo? E a terceira, isso é bom ou é ruim para mim? Respondeu as 3 perguntas, você tira o comer do emocional e traz o comer racional, que é o que eu venho falando dos segredos da mente magra, da mudança de mentalidade para o emagrecimento. Então, esse é o primeiro autorresponsabilidade, que é escolher o que você bota para dentro do seu corpo, você escolhe os resultados que você vai querer ter, tanto em relação à estética corporal, quanto em relação à saúde, longevidade, envelhecimento mais saudável, né? Então, a primeira lição de autorresponsabilidade é o que eu estou colocando para dentro do meu corpo. A segunda é, eu quero ter mais músculos, que eu quero envelhecer melhor, então eu preciso fazer uma atividade física de hipertrofia muscular. Eu preciso pegar um pezinho, nem que seja, gente, uma caneleirazinha que você tem em casa, um saco de arroz. Na pandemia eu treinava, no início era com garrafa de leite, a caixa de leite, caixa de água de coco, botava na mochila e fazia os negócios. Até eu comprar a caneleira. Então, assim, quem quer faz. Quem não quer dá desculpa. Eu falo muito isso. Então, essas 3 dicas aí, então, em relação à alimentação, é eu que escolho. Em relação à atividade física, se eu quero emagrecer, eu peço ao meu paciente para fazer, no mínimo, 15 minutos de aeróbico por dia. E não vem me falar que você não tem tempo para fazer 15 minutos de alguma coisa.
E a perguntinha que eu sempre escuto é: mas eu não gosto de fazer isso. E aí a gente não faz só o que a gente gosta. Não, A gente a faz o que a vida gente não é gostosa. Não. precisa para atingir o resultado que eu quero, né? Então, são 2 lições aí de escolher o que você come, atividade física e a mudança de mentalidade, que aí vocês vão falar muito melhor do que eu. Eu peguei muito nessa parte do emagrecimento, da mudança de mentalidade, da reprogramação de crenças lá da infância. Eu ouvia da minha avó que criança saudável era criança gordinha. Aham. Então, eu precisei reprogramar tudo isso. Então, são essas 3 dicas que são os 3 pilares do emagrecimento saudável e duradouro, que é a mudança de mentalidade, a nutrição. Uhum. Eu falo assim, gente, não existe a melhor dieta, existe a melhor dieta para você, que é a que você consegue fazer. E gastar mais energia. Sobe e desce escada, vai dar uma volta no quarteirão, desce um ponto antes e vai caminhando. Enxergue a atividade física como seu momento de autocuidado. Tem que ser um valor inegociável. Uhum. Nada nem ninguém vai atrapalhar os meus 15 minutos diários. Eu cheguei nesse nível, graças a Deus. E aí, então, a gente pode resumir essa parte, para quem não estiver preocupado com emagrecimento, como a prestar atenção nas escolhas do seu dia, né? Durante o dia, de manhã à noite, você prestar Porque é atenção nas saúde escolhas. também, não é só É, emagrecimento, é saúde física e saúde, mental, é né? longevidade, Uhum. é ser uma idosa que tem força para pentear o cabelo, Para sentar na cadeira, que não vai levantar. quebrar o Gente, na cadeira do fêmur. avião, por favor. Sentar e levantar. Exato, é Né? isso, é Poder saúde. viajar, É. né? Passear, viver a vida. Ou nós vamos ficar uma idosa em casa tricotando, ouvindo televisão, porque a gente não tem mobilidade. Na cadeira Não de tem. roda. Por favor. Isso. Né? E você, Ana, quais dicas para o dia a dia para a gente ir exercitando a autorresponsabilidade? Vamos lá. Primeira dica. É preciso pagar um preço. Não adianta você querer um resultado extraordinário sem seu esforço. Por isso que eu falo que tem a ver com a sua decisão de se autorresponsabilizar. Porque você vai ter que pagar o preço. A princípio, você vai ter uma motivação, né, de levantar da cama cedo, porque eu estou empolgada com aquela atividade física, eu comecei a ter um tanquinho aqui mais definido, estou motivada. Mas vai ter dia que não vai ter essa motivação aí, não. E para você levantar aí, você tem que fazer esse trabalho de se autodisciplinar até que isso vire um hábito na sua vida e você simplesmente levanta, cai dentro do tênis e vai. Porque Sim. senão você vai cada dia ter uma desculpa. Hoje está frio demais, amanhã está calor demais, hoje eu dormi pouco, ontem eu tomei vinho, não sei o que, então você não vai. Então decida. Você está disposto a pagar o preço? Porque tem um preço para pagar. A segunda coisa é sempre que você se deparar aí com um resultado que não foi legal, de cara, olhe para você e fala assim, o que eu poderia ter feito melhor? Aonde que eu não fui 100%? Como eu posso melhorar isso da próxima vez? Não agarra no fracasso, tá? Só reflita sobre ele e bora para o próximo passo. Que luta que é essa? Bora para o próximo Todo dia. passo, já com esse novo pensamento. Não, peraí. O resultado não foi legal, porque eu poderia ter chegado 15 minutos antes. Eu não cheguei, a pessoa atrasou, mas se eu tivesse chegado 15 minutos antes, não tinha problema ter atrasado. Então, não pega no erro do outro, não pega só o seu. Maltrata mesmo. Onde foi que você não foi 100% melhor, né? E da próxima vez você seja. Agindo assim, a gente para com a lamentação e com a reclamação. Reclamação. Isso eu faço essa autoliderança na minha casa todos os dias com meus filhos, que é o seguinte, quando eles vêm reclamar, porque eu fiz isso, deu errado, porque fulano isso, mas fulano também aquilo. O tempo todo eu falo na cabeça deles, falo assim, por favor, não se apegue ao que o outro tinha que ter feito. Apegue-se ao que você tem que fazer e ao que você tinha que ter feito aquela hora. Exatamente. Eles me odeiam Mas quando eu deixa falo isso, odiar. mas eu falo todo santo dia. Não tem problema. Mãe, que Tô assim, olha, o que o outro tinha que fazer e não fez não é da sua conta.
E O você que é não da sua tem conta é o que domínio você tem sobre que fazer. isso. Você não tem domínio. Nenhum. Pra que você vai sofrer por uma coisa que não está no seu controle? E também não fique está. se afagando dizendo que a culpa é do outro. Olha Aham. para o que você poderia ter feito de melhor, né? Para que a gente Exatamente. possa aprimorar aí as nossas conquistas. Amores, ó, nós já estamos encerrando. Nós já falamos muito. Nós temos 2 perguntinhas aqui que eu vou transformar em uma só. E que, na verdade, já foi falada. E aí a gente faz a conclusão desse papo que está maravilhoso, que a gente poderia ficar aqui, ó. Pessoal de casa, espero que vocês estejam gostando. E não vai ficar gravado, tá? Vocês vão ter que assistir depois lá no YouTube. Mas você grava no seu aí, hein? Não, não é claro. Ó, gente, as 2 perguntas que eu fiz foi o seguinte: como a autoliderança pode ajudar na saúde física e mental, contribuindo para a construção da nossa beleza estética exterior? E se vocês acreditam que a beleza estética mesmo exterior, se ela proporciona um facilitador para atingir o sucesso. Nós temos 5 minutinhos para responder. Então vamos rápido. Ó, Pode. posso ser eu para Pode. começar? Primeiro, a beleza abre porta, sim. O nosso cérebro entende a beleza como algo certo, refinado, honesto, verdadeiro, né? Ele capta a beleza como algo bom em outros campos, não somente o visual. Porém, a beleza ela só abre a porta. Para você manter essa porta aberta, você precisa entregar um conteúdo. Seja num relacionamento amoroso, que de fato a atração física pode ser o estupim, a primeira coisa, mas se depois não der a liga, eu conheço milhares de mulheres maravilhosas que são solitárias e não conseguem se conectar amorosamente com ninguém. Mulheres lindas, né? Mulheres lindas. Então, Homens também. e Homens lindos que estão aí lindos perdidos. que estão perdidos e não conseguem ter um relacionamento amoroso de qualidade. É. Então ela abre, mas ela também precisa de manter com conteúdo. A primeira parte da pergunta, Alê, você pode só repetir que a Dori aqui já deu uma esquecidinha. É o climatério. O climatério é o culpado de todos os males. Bruna, se você quiser ir Eu dando tô longe gancho, do climatério, mas eu... se você quiser Bora ir lá. respondendo. Pega pra você não, hein? Não. Gente, eu acho com certeza a beleza realmente ela é um facilitador para o sucesso, com certeza, porque aí entra a autoconfiança. Então, se eu tô me sentindo mais bonita, eu confio mais no que eu tô fazendo. Então, eu vou entregar um resultado melhor, porque se eu confio em mim, quem tá do meu lado vai confiar mais em mim, porque eu preciso confiar em mim primeiro. Então, às vezes, um dia lá, eu falo, às vezes, um banho bem tomado, gente. Nossa, banho. Eu dou plantão, às vezes, noturno, no hospital, às vezes 24 horas. Quando eu chego em casa, que eu consigo tomar um banho sozinha, que aquele banho de, sei lá, uns 15 minutos, que eu consigo pensar em coisas, eu saio dali tão melhor, que aí é uma beleza, lógico que é. Claro que é. Então, a beleza, sim, facilita, e o cabeleireiro, a manicure, A maquiadora. a maquiadora. Como que eu tô me sentindo mais bonita depois que eu aprendi a me maquiar um pouquinho melhor? Porque um pouquinho só, eu preciso de muito treino ainda. Uhum. Não é todo dia que eu me maqueio desse jeito. Então eu escolho, né, os dias mais importantes. Mas eu acho que é um caminho para o sucesso, e a beleza com certeza faz um papel muito importante. E às vezes não é a beleza que as pessoas vão enxergar em mim, é a que eu enxergo em mim, que eu acho que é a mais Isso, importante. que é o mais importante. Porque Mais essa importante. beleza, eu lembrei agora da primeira Aham. parte, é o seguinte, a beleza física exterior, né, ela se completa com a autoestima, com a segurança, né? Às vezes a gente vê mulheres que não são tão bem dotadas de atributos físicos que o padrão considera linda, mas ela tem um balacobaco, Borogodó, né? né? Tem um borogodó lá, Aham. que ela é sensual, ela é Uhum. sexy, ela é segura, sei lá o que é que ela Confiante, tem, né? ela é confiante. E isso é perceptível ao Uhum. olhar do outro. Então, eu acho que se completa. E quando a profissional da beleza consegue fazer esse ajuste, assim, né?
da mulher, daquilo que ela tem por dentro, se revelar no rosto dela, eu acho que é aquela beleza que todo mundo para e fala, que mulher é para essa? o trânsito. E a Né? maquiagem também é autoconhecimento, né? Eu falo o tempo todo. Claro! Você tem que Total. saber quais são as suas vantagens, quais são as Tudo, o suas tempo todo. desvantagens. E o seu momento, porque seu eu, por momento. exemplo, Exato. se fosse outros, assim, uns 10 anos atrás, eu ia chegar aqui com os cílios que ia piscar em você aí, ó. Olha, a automaquiagem, ela proporciona à mulher dela se olhar no espelho todos os dias. E É. as mulheres não se olham. E é um momento porque elas legal. olham para o cachorro, para o filho, para o papagaio, para a funcionária, para a casa, para o trânsito, para o carro, mas ela não olha para si mesma. E a automaquiagem força. Por isso que eu criei o podcast, e por isso que eu falo que ele é uma ponte entre o espelho e o coração, porque é uma obrigação fazer você se olhar no espelho todos os dias, acompanhar cada manchinha que aparece, cada ruguinha, cada flacidez que vai surgindo no seu rosto, porque senão chega um belo dia que você se olha e fala assim, eu não me reconheço mais, onde eu me perdi. Exatamente. E a maternidade faz muito isso É. com as mulheres, até Isso. porque muitas ganham muito peso, né? É. Eu, por exemplo, na minha primeira gestação, eu ganhei 30 quilos. Não, eu ganhei 20. Eu também fui no Eu Rio. cheguei a- 17, 20. Eu cheguei a 92 quilos no final da gestação, mas foi Nossa. de altíssimo risco, É. deitada, tomando muitos hormônios, corticoides, 2 meses e meio de repouso absoluto, sem poder Nossa. levantar pra nada, só pra tomar um banho. E aí cheguei no final dessa gestação, eu falei, cara, e agora? Essa foi a grande virada da minha vida. Quando eu tava lá, acho que o pior momento, eu falei, ou Difícil. eu vou mudar tudo a partir de agora. É a decisão, né? Aham. É a decisão que eu tomo. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Sou eu por mim. Beleza, foi a culpa do hormônio? Também. Foi a culpa do corticoide, de eu ter ficado deitada? Também. Mas e o que eu vou fazer com isso agora? Aí fui pro CrossFit, conheci o mundo paleo, low carb, que eu me apaixonei, perdi os 30 quilos e mais ainda. Então, e eu pego mulheres o tempo inteiro com aquela autoestima tão baixa, que acha que não consegue fazer dieta, acha que precisa de um medicamento para ajudar. Então, autorresponsabilidade, autoconfiança e pessoas para ajudar sempre, né? Sempre. Por isso que nós estamos aqui. Gente, vamos finalizar. Nosso bate-papo foi maravilhoso. Amei, quero Adorei. voltar. Depois, quero mais Quero também. mais. Quero mais. São 12 episódios. Vamos fazer um 2, a parte 2? Vamos, já tá Vamos. combinado. Então, nós vamos fazer parte 2, porque esse assunto é maravilhoso. É um assunto grande, longo, porque o autoconhecimento, ele é diário, gente. Ele nunca acaba. Porque a mulher que eu sou hoje não é a mesma que foi deitar na cama ontem. A que acordou hoje Com é outra. certeza. Então, eu tenho que me reconhecer de novo. Nem deu para falar de autossabotagem. Não deu para falar dos sabotadores, parte As 2. crenças É. limitantes. E eu vou agradecer essas duas maravilhosas que me acompanham. A gente agora já virou um negócio Uma assim coisa misturado, só, né? Que é uma acompanhar a outra, ajuda a outra ajuda uma, e assim vai. Então, obrigada, Bruna, demais. 3 anos e meio, 15 quilos a menos de gordura. Obrigada, Ana, por encontrar o meu último... Não vou falar buraco aqui. Cadeado lá. O que A faltava. última chave A que última chave. faltava do meu autoconhecimento. E Obrigada estaremos no aí, próximo. amiga. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui, Bruna, porque eu pude te ver antes de marcar entre nós, né? A Lê proporcionou isso aí. E pela experiência aqui de falar sobre autorresponsabilidade, beleza, autoestima, que é tudo que eu amo. Eu só agradeço também por estar com as duas pessoas que eu gosto demais, que fazem parte da minha história hoje, tanto como paciente, com um lindo processo. A Ana também, nós estamos acompanhando juntas. Aprendi demais com a Ana, ela consegue organizar as minhas ideias. Demais. Imagina, eu sou um brainstorm, né? Aquela tempestade de ideias o tempo inteiro. E eu chego lá, é tanta ideia que ela fala, calma, vamos pontuar. O que vai ser no primeiro semestre? O que vai ser no segundo? E eu aprendi a automaquiagem com a Lê. Minhas maquiagens, eu acho que por ela tinha jogado tudo fora, assim, sabe? O que ela fez com as minhas maquiagens? Me ensinou a usar o que eu tenho.
pediu para eu comprar coisas novas, eu tô aprendendo a me olhar mais, a consertar os defeitinhos do meu nariz. Isso aí. É isso, é beleza, é autoestima, é se gostar, é se olhar e ser 1% melhor do que o dia anterior. Esse é o nosso objetivo em todos os sentidos. Todos os dias. Meninas, muito Obrigada, obrigada. Foi maravilhoso.